Olá, tudo bem, gente? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu gostaria já pedir que você deixasse seu like aqui nesse vídeo e, se puder, comente alguma coisa aí embaixo, porque quando você dá like, você comenta, o YouTube entende que esse vídeo aqui tem relevância e, consequentemente, ele sugere para mais pessoas. E o vídeo de hoje, gente, ele é sobre curas milagrosas. Sim, curas milagrosas, gente. E eu gosto muito de falar sobre esses assuntos porque eu sou uma curiosa espiritual, digamos assim. E eu estudo muito, eu pesquiso muito, inclusive, obviamente, a Bíblia, pesquiso muito literaturas das mais variadas para tentar entender de forma lógica os fenômenos mais especiais, né? E baseado nos meus estudos, eu entendi como funciona essas curas milagrosas, o porquê elas ocorrem e como você pode viver a sua cura, seja de uma doença física, de uma doença psicológica, seja uma cura aí de algum trauma, qualquer coisa, você pode conseguir isso se você tiver as ferramentas corretas, né? Todos os meus vídeos aqui eu falo sobre as 7 leis do universo que foram expostas no livro O Kybalion. São as leis que permeiam tudo no nosso universo. Essas leis não tem como a gente escapar delas e elas também explicam esse processo de curas milagrosas. Acontece que sempre, né, durante toda a história da humanidade, a gente deu esse nome de milagre para aquelas coisas que a gente não conseguia explicar o porquê aquilo ocorreu, né? E eu gosto de sempre deixar isso claro, porque algumas pessoas vão falar, então você quer dizer que não existem milagres? Não estou falando que aqueles milagres não aconteceram. O que eu estou dizendo é que existe um motivo lógico que pode ser explicado por meio das leis do universo que fazem com que a gente entenda o porquê daqueles milagres teriam ocorrido. Só que essas coisas, a ciência atual muitas vezes não consegue explicar, entende? Então, aqueles milagres sim aconteceram, especialmente aqueles que o Jesus mesmo praticou quando ele esteve aqui na Terra, realmente aconteceram, só que a gente chama de milagre porque a gente não entende por que ele aconteceu. Acontece que cada dia que passa, a ciência se aproxima mais, né, da explicação lógica por trás disso e quais leis se aplicam a essa explicação. E eu venho aqui falar sobre o efeito placebo, porque eu já falei aqui em outros vídeos também. Não sei se vocês têm conhecimento do que é o efeito placebo, como ele funciona, mas resumindo aqui rapidamente, o efeito placebo é basicamente quando uma pessoa acredita muito que ela tem um problema ou que ela se curou desse problema, ela magicamente consegue se adoecer e também se curar, né? E existem muitos estudos científicos, né? Eles perceberam isso naqueles estudos de medicamentos. O que é estudo de um medicamento? Quando uma empresa farmacêutica está testando um novo medicamento, eles sempre têm um grupo de controle e um grupo que realmente está tomando o remédio, né? O grupo de controle geralmente toma uma pílula de placebo, né? E eles não falam para a pessoa se elas estão no grupo de controle ou no grupo que realmente está sendo testado o medicamento. Eles justamente não falam para que o grupo de controle sirva como um controle, para eles conseguirem comparar, né, o que aconteceu com o grupo que não estava tomando e com o grupo que estava tomando. Acontece que já tivemos vários casos, todos registrados aqui, vocês podem pesquisar, de pessoas que acreditavam tanto que elas iam ser curadas por aquele novo medicamento, que mesmo ela estando no grupo do placebo, do grupo que não estava tomando medicamento, que estava tomando uma pílula de placebo, para quem não sabe, placebo seria uma pílula que não tem efeito nenhum no corpo, e essas pessoas foram curadas. Curadas, gente. Teve estudo de medicamento para depressão,
medicamento para pressão, para várias coisas aí, vários diferentes tipos de enfermidade. O que acontecia na mente daquela pessoa, né? Imagina assim, a pessoa está sofrendo a vida toda de alguma enfermidade, seja ela qual for, e ela não conseguiu nenhum medicamento, nenhum médico, nenhuma cirurgia, nada que conseguisse resolver o problema dela. Aí, de repente, alguém chega para ela, ó, estão testando um novo medicamento e pode ser que esse medicamento te cure. E quando a pessoa escuta isso, ela fica dentro dela com tanta esperança e com tanta vontade de ser curada, e ela acredita que aquele medicamento, aquele novo medicamento vai ser capaz de curar o problema dela, que mesmo ela não tomando o medicamento, ela melhora. Isso aconteceu também, teve um outro caso que eram pessoas que tinham dores nos joelhos, né? Pessoas com problema de joelhos e fizeram uma cirurgia placebo. Vocês já ouviram falar disso? Em um grupo, eles foram lá e fizeram realmente uma cirurgia no joelho. No outro grupo, eles, né, deram anestesia para a pessoa, né, dormir, e fizeram alguns cortes superficiais no joelho para que quando ela acordasse, ela acreditasse que tinha sido feita a cirurgia nela. Isso tudo testado, comprovado e registrado, tá, gente? Vocês podem pesquisar, pesquisa aí do efeito da cirurgia no joelho placebo. Vocês vão achar. Acontece que aquelas pessoas que não tinham sido operadas, que apenas acreditavam que tinham sido operadas, tiveram resultados tão bons quanto as que tinham realmente sido operadas. Agora, como vocês me explicam isso? Foi um milagre? Acontece que não é milagre. Gente, quando eu falo que não é milagre, novamente, eu não estou falando que milagres não existem, que eu estou falando, eles existem, mas esse nome milagre a gente dá porque a gente não entende o que causa aquilo. E aqui eu trago também o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto de falar e eu sempre vou falar a respeito disso. Quando Jesus Cristo fazia os milagres, vocês podem ir lá no Evangelho e ler também, que vocês vão ver que isso aqui que eu estou falando procede. Ele primeiro perguntava para a pessoa, você acredita que eu possa te curar? E a pessoa falava, acredito. Depois que ele fazia a cura, o que ele falava? A tua fé te curou. E ele falou isso todas as vezes que ele fez milagres. Não teve nenhuma vez que ele não fez. E outro fator, ele só fez milagre em pessoas que foram atrás dele procurando o milagre. Isso quer dizer que a pessoa primeiro tinha que querer, né? Tinha que ir atrás dele e pedir. E segundo, a pessoa tinha que acreditar que ele poderia efetuar um milagre nela. Agora, eu não estou falando que Jesus não teria o poder para curar pessoas que não quisessem. Eu acho que se ele estalasse os dedos, ele poderia curar o planeta inteiro. Mas ele não fez isso porque a nossa própria teimosia, os nossos próprios hábitos de vida, os nossos próprios pensamentos são o que nos adoecem. E muitas vezes aquela doença é algo que a gente precisa passar. E aquelas pessoas que iam até ele pedindo ajuda e que acreditavam que era possível que elas fossem curadas, eram pessoas que também estavam prontas para aquela cura. Entende o que eu quero dizer? Tanto que teve até um caso que ele ajudou um homem que estava deitado numa cama, né, a voltar a andar. Esse homem se levantou, o que Jesus falou para ele? Vá e não peques mais, senão algo pior poderá acontecer com você. Para mim, o que Jesus deu a entender ali? Que foi os pecados, né? Pecados, gente, como eles falavam na época, né? Os pecados que ele cometia que fizeram com que ele desenvolvesse essa doença, entende? Não sei exatamente o que aquele homem estava fazendo e o que exatamente estaria ali classificado como um pecado ou não, mas o que eu entendi? Que os hábitos e os pensamentos que aquela pessoa faz no dia a dia dela, que levaram ela a desenvolver aquela doença. Aí a gente volta para o entendimento dos chakras. Para quem já estudou chakra, para quem sabe fazer reiki, para quem mexe com energia, acupuntura, esse tipo de coisa, vocês entendem que o desequilíbrio em determinado chakra
pode gerar doenças no corpo físico. Então, gente, isso aí que quer dizer? Quer dizer que às vezes um padrão de pensamentos que você tem, atitudes que você toma, e quando eu falo atitudes, eu não falo somente atitudes que prejudiquem seu corpo físico. Por exemplo, não se alimentar bem, utilizar substâncias indevidas, fazer mau uso do corpo que lhe foi dado, né, para utilizar, mas também pensamentos que podem causar bloqueio energético no seu corpo. Por exemplo, chakra laríngeo, que fica aqui na região da garganta, está ligado com a nossa comunicação. Se você tem algum problema de comunicação, você fala mais do que você deve. Digamos assim, você é fofoqueiro, gosta de falar da vida dos outros, você pode gerar um desequilíbrio nesse chakra e falar menos também que deve. Vamos supor que você tem muita vergonha de falar, você não gosta de abrir a boca para nada, aí o povo vai, passa por cima de você, você fica com aquilo engasgado, você tem a vontade, mas você não tem a coragem de falar. Aquilo causa um desequilíbrio no chakra laríngeo. Temos também o chakra do plexo solar, que fica na região do estômago. Esse chakra está relacionado com questão financeira. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita preocupação com a parte financeira, preocupação assim de todos os dias, não dormir à noite, só preocupado, meu Deus, e conta para pagar. E eu não estou falando que, então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com a parte financeira? A gente tem, mas tem um limite, né? Tem a pessoa que se preocupa num sentido normal, no sentido natural, que é, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar. E tem aquela pessoa que se preocupa excessivamente, que chega surta, né? E a gente sabe que tudo se inicia na nossa mente, né? Plexo solar está diretamente relacionado com problemas como gastrite, problemas estomacais, problemas intestinais, e às vezes o padrão de pensamento da pessoa, que é muito preocupada, muito neurótica por questão financeira, tá sempre reclamando que tá sem dinheiro, tá sempre falando de dinheiro isso, dinheiro aquilo, essa pessoa pode desenvolver doenças no corpo físico, como uma gastrite aguda, né? E lendo os livros do André Luiz, eu também percebi que 99,999% dos casos, as doenças são causadas pelo padrão de pensamento das pessoas. Quando não é causada pelo padrão dos pensamentos, é causada pelos hábitos da pessoa. Por exemplo, né, igual eu falei, não se alimentar bem, utilizar, beber muito álcool, ou utilizar outras substâncias aí que prejudiquem o corpo, fumar, cigarro, né, tudo isso. O que isso quer dizer, gente? Que a origem de todos os nossos problemas está na nossa mente. E acontece que a solução para os problemas também está na nossa mente. E eu pensei nesse assunto hoje porque uma pessoa que eu gosto muito falou que foi numa igreja evangélica, e aqui eu deixo todo o meu respeito, minha admiração, né, por essa religião, e que lá foi tipo um evento de cura e que as pessoas foram curadas e que foi muito legal. E eu falei assim, realmente é muito legal. Só que eu falei para essa pessoa, eu falei, eu acho que o que te curou não foi necessariamente esse evento específico. Obviamente que o evento e as pessoas que estavam lá liderando, elas foram de muita ajuda. Mas o que realmente te curou foi a tua fé de que você poderia ser curada. E a tua vontade de ser curada. Eu falei isso para essa pessoa. E trouxe as passagens de Jesus. Falei, Jesus, quando ele ia fazer, ele não falava, a tua fé te curou. Você crê que eu posso te curar, né? Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi nesse evento, ela cria, como é que fala? Ela acreditava que aquelas pessoas naquela igreja poderiam curar ela, e ela tinha fé de que ela poderia ser curada, e ela também queria ser curada. Logo, ela sentiu fisicamente que ela foi curada. Tá entendendo? E daí eu perguntei, eu falei, mas eles não tentam explicar, né, como que isso acontece, tudo mais? Ela falou, não, eles só tratam como um milagre. Respeito,
Porém, eu me pergunto por que a gente não tenta explicar essas coisas? Porque se mais pessoas entendessem o porquê, entendessem como funcionava, mais fácil seria trazer a cura para a pessoa. Porque quando você chega para a pessoa e fala, ó, tua mente que está causando esse problema, igual uma pessoa que faz acupuntura e vê que você tá com um nó lá no calcanhar, aí ela põe uma agulha aqui na tua orelha e resolve aquele problema no teu calcanhar. Como que ela faz isso? É um milagre? Não, não é um milagre. É porque todas as partes do nosso corpo estão interligadas e tudo mais. Uma pessoa que faz reiki, ela também consegue praticar a cura. Só que é aquela coisa, se a pessoa que foi curada não entendeu o porquê ela foi curada e não entendeu o que fez com que ela ficasse doente, né? Muito provavelmente a doença vai voltar. Talvez numa intensidade até maior. Não foi o que Jesus falou? Vai, não peques mais, porque senão algo pior pode acontecer com você. Ou seja, se você não entender o que causou aquilo e não parar de fazer as coisas que causaram aquilo, aquilo vai poder voltar de forma até mais severa. A vantagem de entender tudo isso, gente, essas coisas que eu tô tentando explicar aqui, é que quando você entende também que você, somente você com a tua fé em Deus, com a tua fé em Jesus Cristo, ou qualquer religião que você tenha, porque, sinceramente, a fé em algo maior que você, e a fé de que existe algo no universo que é maior que você e que é capaz de te curar, caso esse algo queira, é mais relevante na tua cura do que qualquer outra coisa. E você pode se curar de qualquer coisa. Inclusive, eu já consegui me curar de doenças psicológicas. Eu sofria muito de insônia. Eu tomava remédio para dormir todos os dias. Quando eu não tomava, eu ficava acordada até 3 horas da manhã sem conseguir dormir. Não importava o quão cansada eu estava. Eu tinha alergias no meu corpo todo. Gente, eu sempre fui uma criança muito perebenta. Alergia, assim, que me estourava bolha na mão, na perna, aqui na região do peito também estourava bolha vermelha, minha pele ficava assim na carne viva. E eu fui curada de tudo isso. Mas como que eu fui curada? Eu entendi o que eu estava fazendo que fazia com que aquilo aparecesse. E daí, às vezes, chega algum médico e fala, é estresse. No meu caso, era estresse realmente. Mas só o médico falar, é estresse. Você fica assim, tá, mas estresse em relação ao quê? Em relação ao meu trabalho, a minha casa, o meu marido, os meus filhos. No meu caso, era em relação ao trabalho. E no caso, não era o trabalho que me estressava. Era eu que me deixava estressar pelo meu trabalho. A partir do momento que eu cheguei e falei assim, não vou me estressar mais. Eu vou fazer o que é possível. E dentro do que é possível, se eu não atingir aquele resultado que eu estava esperando, eu vou aceitar. O fato de eu aceitar os resultados da forma que eles terminavam, mesmo não estando de acordo do que eu queria que acontecesse, porque eu também era muito controladora, fez com que eu nunca mais tivesse nenhuma alergia. Nunca mais. E fora que eu não tenho mais nenhum problema para dormir. Vou falar assim, verdade verdadeira, de vez em quando, bem de vez em quando, às vezes eu tenho algum probleminha para dormir no sentido assim. Se tem alguma situação a mais que me deu uma estressadinha, assim, às vezes eu demoro um pouquinho mais para pegar no sono hoje. Mas problema para dormir, assim, de passar madrugadas acordada, de ter uma insônia severa, eu nunca mais tive. Na maioria, 99,999% dos meus dias, eu deito a minha cabeça no travesseiro e do jeito que eu deito, eu pego no sono. É um negócio assim que eu nunca tinha vivido na minha vida e que eu nem sabia que era possível, de tanta insônia que eu sofria. Eu não achava que era possível, assim. Eu deitar no travesseiro, fechar o olho e dormir. Hoje em dia, até eu me surpreendo. E o Claudinei, que é o meu marido, que dormia melhor que eu, hoje em dia, ele fica indignado porque às vezes ele perde o sono e eu não perco. E eu fico lá dormindo das 9 da noite até as 7 da manhã. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é para falar, olha só como eu consegui. Não, é para dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir me curar da minha insônia, do meu problema de ansiedade,
das minhas alergias severas no sentido que teve vezes, gente, que eu passava pomada de corticoide e não resolvia. E eu fui numa médica, assim, e ela falou, ó, tem que ser essa pomada que era mais forte. Se essa pomada aqui não resolver, minha filha, tem mais nada. Ela falou assim, tem mais nada que resolve, tá entendendo? Ou seja, ou eu sarava ou eu sarava. Foi isso que fez eu falar, cara, nem a pomada mais coisada tá resolvendo o meu problema. Então eu preciso descobrir o que tá causando ele, porque senão eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida. Eu não queria conviver com aquilo, porque era uma coisa muito desagradável. Enfim, esse vídeo aqui é para motivar vocês a, primeiro, acreditarem que é possível a cura, que vocês conseguem se curar de qualquer problema que vocês tenham e também incentivar vocês a buscar a causa desse problema. Muitas vezes a gente acha que está relacionado com o corpo físico, mas nos livros do André Luiz ele deixa bem claro, quase todos os casos, gente, está relacionado com a nossa mente que gera problema. E ele até cita exemplos assim, por exemplo, um homem que tinha pressão alta. Ele não só tinha pressão alta porque ele não tinha bons hábitos de vida, mas ele tinha pressão alta por causa do padrão de pensamento dele. A forma com que ele lidava com as situações. Sabe aquela pessoa que é explosiva, que é muito raivosa, que, né, qualquer coisinha quer brigar. Esse homem tinha esses hábitos que fazia com que ele sofresse de pressão alta e no livro fala que ele até veio a desencarnar por causa desse problema. Ou seja, ele adiantou o dia fatídico dele, o dia dele deixar o corpo físico dele, por causa dos hábitos de pensamento dele. E eles vão lá auxiliar ele, e a mãe dele, que está no mundo espiritual, fala, se ele não mudar a forma com que ele está agindo agora, ele vai ter só mais alguns meses de vida. Ou seja, se naquele dia, obviamente, ele não tinha como saber, né? Porque ele estava encarnado e o mundo espiritual, o pessoal falando ali, não tinha como ele escutar para saber. Mas o que eu entendi? Se naquele momento ele tivesse ido tirar umas férias, tivesse relaxado, tivesse ficado mais tranquilo, aprendesse a levar as situações na vida com mais leveza, mesmo que elas não estivessem de acordo com as coisas que ele queria, ele muito provavelmente não teria desencarnado antes da hora dele. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, gente, atenção aos nossos hábitos, aos nossos pensamentos, a forma com que a gente encara as situações, tudo isso vai afetar diretamente seu corpo físico e também, caso você sofra de alguma enfermidade, eu recomendo os vídeos do Dr. Joe Dispenza, porque ele mexe diretamente com essas curas. E acreditar, gente, você tem que acreditar e você não tem nem que acreditar que você vai ser curado. O que você tem que acreditar? Que você é saudável, acreditar que você é uma pessoa que está perfeita da forma que você está. Porque mesmo que você venha a sofrer de alguma enfermidade, você tem aquilo porque você tem que ter aquilo, tá entendendo? A gente tem que aceitar as coisas no universo da forma que elas estão. Ah, mas se eu não tivesse feito tal coisa no passado, aquilo não teria conseguido. Tá, mas já aconteceu, tá entendendo? Já foi feito. Então, aceitar as coisas da forma que elas estão, aceitar a gente da forma que a gente está e se sentir bem e feliz da forma que você está. E dizer para Deus, para o universo, eu sou perfeito, a minha vida é maravilhosa, porque só de eu estar viva, estar respirando é muito bom. A forma com que você lidar com as coisas ao seu redor vai te ajudar a se curar de absolutamente qualquer coisa que você tenha. E caso a cura não venha, porque eu também não vou falar assim, é certeza que você vai se curar. Obviamente, gente, que não, porque eu também não sei o que levou a pessoa a ter aquela enfermidade. Mas caso a cura não venha, entender que é porque é para ser daquela forma. É porque é para ser, entende? E só de termos um corpo físico, uma oportunidade no plano físico, da gente estar evoluindo o nosso espírito, a gente ser agradecido. Isso também vai facilitar muito com que qualquer coisa que você tenha, que seja relacionado a estresse, né, qualquer coisa nesse sentido, vai te ajudar também a resolver isso.
E, obviamente, gente, hábitos saudáveis, exercício físico, nada de comer tranqueira, nada de ficar enchendo o corpo de coisa que não deve, né? Eu falo isso que eu já, né, gostava muito de beber uma cervejinha. Hoje em dia, bebo, assim, bem pouquinho, de vez em quando, mas só de eu já não ingerir álcool com muita frequência, fazer exercício, cuidar da minha alimentação, evitar fritura, né? Não comer muito açúcar, comer coisas mais saudáveis, mais frutas, essas coisas. Isso também, obviamente, é quase que crucial caso você queira ter um corpo físico saudável. Mas além dessas coisas também, o padrão dos pensamentos, as atitudes também, obviamente, vai tudo estar interligado e influenciar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo sirva de ajuda para alguém, auxílio, nem que seja para uma pessoa. Se uma pessoa que precisava escutar isso viu esse vídeo, eu já vou ficar feliz. Deixe seu like aqui. Se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque eu vou estar postando mais coisas, mais curiosidades. E fiquem com Deus e que tudo dê certo na vida de vocês.